Muito bem, hoje estou conversando com o vereador eleito Danilo Ascioli, do MDB. Ele conquistou 1.828 votos. Danilo, primeira eleição e logo de cara eleito como vereador. Bem-vindo. Alegria falar com você, Regis, nesse momento. De fato, primeira eleição, uma eleição muito dura, mas com a graça de Deus e com o carinho dos eleitores alcançamos uma votação expressiva e vamos entrar agora na Câmara no dia 1º com o dever de atender os anseios da sociedade. Danilo, o que você atribui, a esta vitória? Logo de cara, assim, qual foi o caminho, qual que é o segredo, Danilo? Eu gosto de dizer que o primeiro segredo é a presença de Deus na nossa vida, que nos dá a orientação, as estratégias necessárias e fazer uma campanha propositiva, sem falar mal dos outros, sem ir para brigas desnecessárias, mas mostrando para a população que é possível fazer algumas coisas sem a necessidade, sem ter amarras com coisas seríssimas, ou digo assim, sem fazer promessas absurdas, coisas que são simples, mas que podem ser feitas, como a gente colocou a internet de graça na praça, e eu falei de colocar tomada nas praças de Apucarana, para que o celular, que muitas vezes acaba a bateria, você está ali no centro, precisa trabalhar, você vai ali e tem a tomadinha, como foi feito isso em aeroportos, em Sorocaba, pode ser feito em Apucarana também. Danilo, a partir de 2025, agora no próximo dia 18 de dezembro já tem a diplomação, a partir de 2025, qual que é a sua perspectiva de mandato? A nossa ideia é atender as demandas que a população traz para nós. Então nós precisamos fazer com que os serviços públicos funcionem, alguns funcionem melhor e alguns sejam mantidos funcionando da maneira que já está, por exemplo, o restaurante popular e outras situações. Então a ideia é buscar recursos para Apucarana e ao mesmo tempo criar leis que facilitam a vida das pessoas. Ô Danilo, você já tem experiência, já tem trabalho ali já há 8 anos na Câmara, então podemos dizer que você andando como vereador ali já é um caminho mais fácil, apesar que essa semana o presidente Molina convidou vocês ali para um bate-papo, Sim, de fato eu tenho uma experiência de 8 anos de Câmara, 5 anos como procurador-geral, que é o chefe da advocacia, fui o procurador-geral mais novo da história de Apucarana, então eu tenho uma certa experiência. Já dei muitos pareceres lá dentro da Câmara, sei como funciona a parte administrativa, a parte jurídica. Em verdade, se for contar mesmo, sim, eu só tenho menos tempo do que o Deco de Câmara, de resto eu tenho mais tempo que todos os outros. Mas nós vamos ali para trabalhar com muito respeito aos nossos colegas e à cidade de Apucarana, porque no final do dia o que importa é atender a demanda da população. Presidência da Câmara, Danilo, já no dia 1º vocês já têm uma reunião logo após a posse para definição. Como é que está sendo esse trabalho nos bastidores? Veja, eu gosto de dizer também que existem 11 candidatos na Câmara. Todo mundo que é vereador tem condição de ser presidente. A única coisa que falta para cada um deles, inclusive eu me incluo, são os votos. Então, nesse momento, agora é muita especulação. Alguns querem que o prefeito faça uma ingerência ali. Não acredito que ele vai querer fazer isso, até porque ele foi contrário a isso quando se elegeu. Não acredito que ele tenha mudado de opinião. E agora compete aos vereadores atender a resposta que veio das urnas, que é o quê? É renovar. É pegar um dos novos eleitos e colocar ele na presidência e na mesa executiva. 7 novos nomes na Câmara, a população viu que pediu uma renovação, essa renovação aconteceu. Como é que está sendo a relação com o prefeito eleito Rodolfo Mota? Haja visto que a base vem da atual administração, o prefeito Júnior. A ideia, independente de ser Rodolfo, ser Júnior, ser o próximo prefeito, o prefeito anterior, a ideia é que a gente atenda a população. Então tudo que for bom para a população a gente tem que aplaudir, tem que colaborar, e o que for ruim para a população, aquilo que for um negócio que vem só da cabeça do gestor, por exemplo, a gente tem que combater. No final do dia, é a cidade que importa. No final do dia, não é o nome de quem está na gestão. Então, por óbvio que sem ter nenhuma amarra muito forte, a gente quer trabalhar da melhor maneira possível com o prefeito eleito Rodolfo Mota. Agora, se não tiver bom, a gente tem a tranquilidade em poder cobrar. Danilo, você é um vereador de direita, a gente sempre acompanha nas suas redes sociais, você sempre ali pega temas espinhosos, apesar que aqui em Apucarana acho que não tem tanto âmbito, muito é âmbito federal, quer aprovar banheiro X, banheiro Y, quer aprovar termos neutros de linguagem, Por exemplo, aqui, aumento de vereadores é um tema que chama a atenção na cidade, às vezes, da maneira que não foi feita corretamente. Qual que é o seu ponto de vista perante isso? Eu sigo dizendo que tudo aquilo que a gente faz escondido é porque tem algum erro, tem algum vício.
Se quer aumentar o número de vereadores, a lei permite, mas precisa ser conversado com a população primeiro. Precisa mostrar o porquê que aumentar o número de vereadores. Não querer aumentar na sacanagem de não, eu quero aumentar porque facilita a eleição. Não. Se quer aumentar porque aumenta a representatividade, é porque vão trazer mais recursos para a cidade de Apucarana. O dinheiro que a gente está gastando com os vereadores está sendo investido ou gasto? Então a população tem que ter esse sentimento do aumento. Se a população não tiver esse sentimento, meu amigo, não tem por que você querer fazer escondido. Por isso eu defendo o seguinte: para a gente discutir isso, a gente tem que primeiro chamar a população para discutir, fazer audiência pública, ouvir os anseios da população e aí a gente discutir o tema. Danilo, outro tema também que chama bastante atenção a Apucarana é chamado motos barulhentos, né? Como diz, vocês vereadores, vocês podem dar um leme ali junto com a Prefeitura Municipal, forças de segurança, sobre esse tema tão polêmico também. É necessário que haja uma fiscalização mais efetiva. Tem gente que gosta de dar o grau, de cortar giro, de fazer um monte de coisa. Eu digo que o seu direito acaba quando se inicia o meu. Então, desde que você respeite o direito do próximo, você pode se alegrar, você pode se divertir, pode praticar o seu esporte. Agora, fazer isso na frente de casa em que tem crianças dormindo, pessoas com autismo, idosos e outras pessoas que não gostam desse barulho, ou crianças pequenas que não têm a condição de ficar ouvindo esse tipo de situação, aí não faz sentido nenhum. Então, assim, agora vai competir, por exemplo, ao prefeito eleito instituir ou não a Rua do Grau, que de fato tem a lei e tem muita gente contra isso. O que vai acontecer? Aí vai caber ao prefeito eleito, a gente vai fiscalizar, a gente vai cobrar o que tem que entender que cobrar. E é importante dizer o seguinte: o vereador, ele cobra. O vereador não está ali para agradar 100% da população. Alguns vão querer agradar uma cota. O que a gente precisa atender é o direito, de maneira que não haja um privilégio de uma classe sobre outra classe. O que a gente precisa respeitar é o direito individual de cada um e também o direito coletivo. Danilo, quero agradecer pela entrevista, né? Que Deus abençoe você, que tem uma ótima gestão aqui em Apucarana, né? Não é à toa que você conquistou 1.828 votos. Esse momento aqui, quiser divulgar suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Pessoal, minha rede social é Danilo com Y, minha mãe inventou isso daí, então é Danilo com Y, Acioli, A-C-I-O-L-I. Me segue lá no Instagram. Contate o WhatsApp 43 99666 0666, bem facinho, estou à disposição, me segue lá, me ajuda a fazer um grande mandato para Apucarana para que a gente deixe um legado e que a cidade cresça de alguma forma, com investimento, com boas legislações, com revogação de várias leis que estão em desuso ou que não atendem à demanda da população. Tamo junto, vamos em frente para uma Apucarana que segue. Muito bem, conversamos aqui com o vereador eleito Danilo Acioli do MDB, ele conquistou 1.828 votos.